Esse é o MoveOnCast, porque aqui o futuro, Fernando Manfio, é construído por quem sabe decidir, correto? Mais do que correto, porque se não sabe decidir, não pode estar aqui com a gente, concorda ou não? Aonde estaria alguém que não sabe decidir? Me fala, Fábio. Ó o nosso amigo aqui, ó, presente pra gente, Fábio Herskovich, meu amigo há 30 anos. Percebe que a gente começou junto a nossa carreira, né? Pela idade e tal. Dá pra notar isso. E é um prazer ter você aqui, Fabião. E falar um pouco da sua vida, dos seus valores, daquilo que trouxe você, os seus pilares evolutivos, para que todas as pessoas que te assistem possam se inspirar um pouquinho em você, na forma como você leva a sua vida, leva seu trabalho, enfim. Esse é o objetivo. Bem-vindo. Muito obrigado, Manfio. Muito obrigado, Gabriel. Prazer. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E nós vamos começar por onde, você falou? Eu tinha aqui uma estrutura de perguntas, mas a hora que eu olhei o verso do celular dele, me chamou a atenção, me emocionou. Acho que te emociona também. Conta pra nós o que significa essas fotos. Bom, essa aqui eu tenho alguns amores, mas esses talvez sejam os maiores amores que eu tenho na minha vida, né? Essas minhas duas meninas, né? Aquelas ainda são pequenas, né? Mas hoje elas já são grandes. Na verdade, uma tem 22, a outra tem 20. A de 22... meio que seguindo alguns passos meus, né? Então é interessante que ela já se formou e está trabalhando na CIA, que eu trabalhei durante 8 anos, né? Lindo. Então tem um carinho enorme lá. E a minha mais nova, a Isabela, ela já é artista da família, né? Ela foi para moda. Eu tenho na família, né, também essa questão da moda, né? Aquele estilista famoso, o Alexandre, é meu primo, né? Então o meu gene aí tem um pouco, né, da questão artística também. E minha filha está seguindo aí os passos, está fazendo a mesma faculdade que ele fez. Muito competente, assim. Então é uma felicidade enorme minha aí poder ter, né, esses dois amores da minha vida. Que legal. E é legal assim, quando você pensa em falar e expor, né? Coisas que todo mundo gosta de falar dos filhos, né? Sim. E é muito bom isso, porque quando você... Eu não tenho filho ainda, mas é muito bom perceber que a gente não perde essa conexão amorosa, né? E isso, de alguma forma, traz força para você seguir sua vida, certo ou errado? Sim, é curioso, né? Eu sempre gostei de futebol, né? Adoro futebol. Sou corintiano, você também é corintiano, eu lembro lá, né? Tá difícil hoje em dia, Tá difícil. Mas eu sempre gostei muito de futebol e sempre joguei bola também, né? Então eu tinha na minha cabeça aquela questão de querer ter filho homem, né? E quando a minha ex-esposa engravidou, né, da minha primeira filha, né? Ainda parece que é outro dia, né? Mas na verdade foi em 2002, né? Que ela estava grávida lá, né? E esses exames para detectar o sexo da criança não eram tão precisos quanto hoje, né? Então demorou aí uns 4, 5 meses pra gente conseguir saber, porque ela não estava ajudando, né? E eu, durante 4, 5 meses, eu chamava o bebê, né? O feto que estava lá de moleque, né? Quase que querendo que era um menino, né? E é isso. E aí, enfim, o acaso, Deus, o que quer que a gente queira, né? Me deu 2 meninas, né? E eu sempre falo que isso, pra mim, foi o maior presente que eu pude ter. Porque me ajudou muito a desenvolver um lado mais sensível, né? Que eu acho que eu não tinha mesmo, sabe? De ter sido criado numa casa com 4 irmãos, com futebol, sempre na rua, né? Assim, jogando bola e tal. Eu acho que ter meninas foi um presente mesmo de me ajudar. Coisas simples como falar eu te amo no dia a dia, sabe? De você dar um abraço, um beijo, né? Porque menina é isso, precisa de mais carinho mesmo, né? Então eu falo que, às vezes as pessoas me perguntam, elas mesmas me perguntam, mas você não queria ter um menino? Eu falei, não, eu realmente sou muito feliz de ter tido 2 meninas por ter desenvolvido lados que eu acho que eu não tinha tão desenvolvido. Esse lance de clube do bolinha, né? Dos homenzinhos que muitas famílias têm, né? 4 irmãos, né? Cria esse clube do bolinha, né? Essa coisa que parece, né? Que você falou assim, mas menina precisa de muito beijo e carinho. O menino também. Os meninos também, né? Mas é só uma coisa assim, circunstancial de que você acaba falando por um modelo mental que tá ali da sua própria criação, né? E da nossa geração, né? Eu acho que hoje essa questão... Melhorou muito, né? Mas eu acho que a gente... Talvez da nossa geração, né, de criança e tal, não tinha tanto. Ainda tinha um pouco disso, não pode chorar, não pode não sei o quê, para, né, de frescura. E não é nada disso. Então acho que a gente evoluiu muito, né? E eu, como eu falei, acho que eu tive aí um atalho nesse daí, porque é óbvio que nasceu 2 meninas, você se derrete inteiro, né? E eu mantenho isso, quer dizer, até hoje com elas aí, esse carinho.
Se a gente pegar aí esse tema, a gente não tem tema sequencial exato aqui, né? A gente segue a intuição, como a gente conversou antes, né? Tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Se der, senão a gente continua esse bate-papo aqui. Mas olhando para isso, né? Essa transformação sua, a partir desse momento, você... na época que elas nasceram, você já tinha uma liderança de pessoas no trabalho? Antes dela nascer, tô falando antes? Sim, eu sempre fui meio precoce, assim, nas coisas, né? Pro bem e pro mal, tá? Mas eu sempre... As coisas aconteceram na minha vida meio rápido, assim. Eu até casei cedo, tive filho cedo e assumi posições de liderança, posições de destaque cedo, né? Então, quando minha filha nasceu, por exemplo, eu estava fora do Brasil, eu trabalhava no City ainda, e eu tinha sido transferido lá para Porto Rico, minha filha mais velha nasceu lá, e eu já tinha uma equipe aí de 20 e poucas pessoas, mais ou menos, apesar de bastante jovem, né? Eu tinha 26, 27 anos. Então, sim, já tinha. Legal, então cabe a minha pergunta. Minha pergunta é o que você observou na sua forma de liderança antes, né? Principalmente no mundo masculino da liderança ali, antes e depois dos seus filhos nascerem. Ou seja, de você descobrir o que você falou, esse lugar mais afetivo seu. O que mudou para você na sua jornada a partir dessa descoberta sua? Eu acho que eu talvez na primeira etapa da minha carreira, na primeira fase da minha carreira, né? Eu sempre tinha muito foco no resultado em si. E às vezes não me preocupando tanto com a forma. Quando eu digo de forma, não era se era certo ou errado. Isso sim, a gente sempre teve muito claro, porque o certo e o errado são muito claros, né? Aliás, eu costumo dizer assim, né? Às vezes as pessoas ficam querendo saber se é certo ou se é errado. Eu sempre falo assim, olha, pra mim, o errado é aquilo que você não conta na tua família no almoço de domingo que você fez. Se você tiver que pensar 2 vezes pra contar, tá errado. Né? Porque o certo, você não tem receio, medo, vergonha. Você vai e conta. É certo. Então, essa questão do certo ou errado para mim sempre foi muito clara. Isso é certo, isso é errado. Agora, quando eu falo da forma, eu tinha um baixo grau de envolvimento pessoal com as pessoas. Né? Então, não me importava tanto se a pessoa estava num dia ruim, ou às vezes estava passando numa crise em casa. Eu evitava um pouco esse contato. Né? Eu tinha uma posição um pouco mais distante. Quase como se a gente fosse 2 pessoas, né? Quase como se você fosse uma pessoa no trabalho e uma pessoa fora, né? E eu acho que isso, de novo, era um fruto um pouco de idade, até falta de experiência de liderança. Eu já liderava, mas eu não tinha tantas, né, experiências assim. Então, o fato de eu assumir uma responsabilidade na minha vida diferente de você ser pai, passar a ter cuidado de uma vida, e não é só o dinheiro de você sustentar em si, mas é o cuidado no dia a dia e tal. Isso abriu meus olhos para outros aspectos que eu não olhava tanto. E acho que contribui muito para essa transformação de eu ser hoje, né, uma pessoa muito mais cuidadosa, muito mais próxima. E aí tem um outro detalhe também, né, Manfred e Gabriel, que vale destacar, que assim, como eu assumi posições de liderança muito cedo, é quase como se eu visse as pessoas me olhando com desconfiança. Fala, pô, mas esse cara que tem 27 anos, né? Eu tenho 35, ele é meu chefe. Sim. Então, você precisa assumir uma posição um pouco mais distante para também quase que manter o respeito. Isso tudo é minha cabeça, eu não estou dizendo que está certo, estou dizendo como eu pensava lá atrás. Sim. Então, eu assumi essa posição um pouco mais distante para dizer, não, eu preciso ver quem é o chefe aqui, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Quando eu tive filhos e tudo mais, é quase como se eu, entre aspas, envelhecesse ou ficasse mais, né, ganhasse uma senioridade com uma aceleração muito grande. E acho que isso também me desarmou um pouco, né? Me permitiu ser um pouco mais leve, sabe? Um pouco mais tranquilo nessa relação com as pessoas. Acredito também que com o passar do tempo, existe até um estudo sobre a teoria U, que eu acho que o Manfio gosta só um pouquinho, que é a nossa necessidade em ter que se provar menos e se permitir se emocionar, que esse é o conceito, deixa as coisas mais leves. Quando eu fui presenteado por ele, nós fomos almoçar para celebrar meu aniversário, eu comentei, eu fui CFO, gerenciava 400 pessoas, uma das maiores agências de modelo da América Latina. Aí eu fui falando assim de uma maneira muito leve. Ele olhou pra mim e falou, pô, cara, você nunca comentou isso, né? Eu falei, foi uma fase legal na minha vida. Eu entrei como office boy com 19 anos, saí com 35 anos. Fizemos um projeto de corrida de rua que impactou 10 mil pessoas e 22 empresas. E eu tenho percebido, Fábio, você comentou que é judeu, né? Eu amo estudar a Torá, amo estudar como um teólogo
não para seminário, mas para pensamento analítico como objeto no trabalho, que vem do hebraico avodá. Deixa de ser um tripalho, um Você fala esforço. bem, você conhece as palavras, é isso aí. Para uma dedicação. E eu comecei a olhar para esse ano de 2025 e ser um pouco mais agradecido pelas pessoas, pelas trocas. Vários episódios aqui ele olhava para mim e falava assim: eu só tenho amigo fera, né? Ele não falou fera, mas eu falo fera, ele pode falar o quê? Porque é uma rede de contato que eu percebo que vocês conseguem cultivar, que hoje é raro. Por exemplo, os Estados Unidos, ele nos trouxe um estudo lá na GV, onde 60% das pessoas utilizam a inteligência artificial para se relacionar. E parece que vocês se conheceram semana passada, né? Eu queria saber sobre isso. Como que você conheceu o Manfio? Qual é a sua relação entre vocês, sobre a sua jornada profissional? Como que a minha saída do Citibank te ajudou? Eu já ia contar. A gente tem uma história muito interessante, eu e o Manfio, assim, porque... E eu lembrei ele, né? Quer dizer, há pouco tempo atrás a gente teve um encontro, a gente faz um encontro anual, né? Quer dizer, do pessoal que trabalha em risco, né? Na área de risco lá do Citi, da Credit Card, e é um encontro delicioso a gente fez agora, aí poucos dias atrás, né? Encontrei o Manfio, contei pra ele uma coisa muito legal, que assim, talvez ele não soubesse ou não lembrasse, né? Mas assim, eu entrei no Citi em 96, né? Começo de 96, entrei como estagiário lá. Quando eu entrei na estrutura do Manfio, né? O Manfio já era o chefão lá, vamos dizer assim, né? E ele tinha alguns diretos dele lá. Prodígio também, né? Chefão Prodígio, era jovem também, exatamente. E ele tinha lá três ou quatro pessoas que reportavam para ele. E uma delas, que é a Simone Katz, né? Que está nos Estados Unidos e tal, ela me contratou como estagiário. Então, eu estava lá como estagiário e tal. E aí, logo depois que eu cheguei, quer dizer, eu acho que eu cheguei em maio, pelo que eu me lembro, eu cheguei em maio de 96. O Manfio saiu em novembro de 96. Memória. Não, eu lembro. E ele foi lá pro BFB na época, né? O finado BFB, que depois virou Itaú. É o personalité. Virou personalité. Quando o Manfio saiu, além de, obviamente, de ter aprendido bastante, de toda a questão do aprendizado, né? Porque aquela estrutura lá foi a melhor, acho que a melhor estrutura que 30 anos depois eu ainda olho para trás e falo, cara, que, né? Se bem que foi escola. Foi uma escola, quantidade de gente boa, inteligente. Quando eu falo boa, de valores mesmo, né? Gente que a gente gosta de encontrar. Do bem, tudo formado lá naquela geração. Mas além disso, né, que o Manfio, a Simone propiciaram, quando o Manfio saiu, a decisão que o chefe do Manfio tomou foi de não repor a vaga dele. E o Manfio já era um cara que ganhava bem lá, né? Então, a saída dele viabilizou algumas movimentações orçamentárias. E foi nessa saída que eu fui efetivado. Então, eu fui efetivado na vaga do Manfio. Que bom, porque o Rusto distribuiu um pouco aqui. Eu achei que era muito pão duro, né? Não, ele distribuiu bem. Não sei se você lembra, na minha saída, foi muito engraçado que o Rusto Munhoz, né? Que é de Porto Rico. Claro, né? sim. Ele fez uma reunião para apresentar quem ia ficar no meu lugar. Lembra disso? Lembro. Que era o Pedotti. Sim, era o Pedotti. E aliás, fui chamar o Pedotti para cá. Maluco, tem que pegar a agenda dele. E aí ele chegou para todo mundo e falou assim, bom, agora o Manfio está saindo. E, óbvio, estamos felizes pela saída dele, porque vai ficar no lugar dele Marcos Pedotti, que é muito melhor que ele. Aí pronto, acabou com o chororô de todo mundo, já foi engraçado. Grande Rusto. E aí é muito gostoso. O clima era muito bom, esse lugar de aprendizado era muito bom, o Citi promovia isso. Sim. Até fiz um comentário outro dia num post que o Kaoru, acho que postou, ou foi o Vitor Loyola. Os dois já estiveram aqui. E eu escrevi assim, cara, eu estava passeando um mês atrás em São Francisco. Aí eu passei na frente do Citi, assim. Mas você sabe o que me emocionou? Eu fiquei assim, poxa, eu podia estar trabalhando aqui agora, porque o Citi mandava a gente. Você já viu aqui várias pessoas pelo Citi, novas. O Citi era isso, ele botava você, treinava e confiava em você. Né? Então, era uma escola de financeira do mundo, né? Sim, eu tenho até hoje, né? Eu guardo algumas coisas assim, mas eu tenho até hoje aqueles certificadinhos dos treinos, dos treinamentos que a gente dava, né? Que a gente criou uma escola de treinamento, né? Para toda a empresa, porque essa questão de cultura de crédito, né? É algo que você precisa... E não existia, né? E não existia. E você precisa transmitir para a organização como um todo, né? Então, o que eles faziam? Eles treinavam a gente,
E aí a gente repassava, né? Multiplicava esses treinamentos para toda a organização. O pessoal comercial, o pessoal de tecnologia, todas as áreas. Eu tenho ainda aqueles certificados todos com as fotos, sabe? Já não tenho. É muito legal, eu guardei. Mas voltando aqui, que você me perguntou um pouco da minha relação. Então, primeiro eu tenho, obviamente, essa relação de carinho com ele, por ter feito parte do começo da minha carreira e também de eu ter sido efetivado na verba dele lá, né? E depois, assim, eu acho que o papel que o Manfio tem, né, dentro do mercado aqui de fomentar o crédito como um todo, mas sair dessa questão técnica do crédito, né? Quer dizer, conseguir fazer essa movimentação, que eu de uma certa forma fiz também, não pro teu lado, né? Mas eu fui mais pro negócio, né? Mas você sair desse mundo só do crédito e passar a ter esse foco, né, em pessoas, em desenvolvimento pessoal, junto com o profissional, isso tudo é muito bom. E claro que eu acompanho bastante o trabalho e a gente sempre manteve contato esse tempo todo aí. Fico feliz demais, porque para mim é um trabalho inevitável, né? Vou pegar uma fala sua e vou trazer aqui como exemplo, né? Você falou que o que é certo e o que é errado se sabe, né? E é gozado isso, porque a maior parte das pessoas fala que a verdade é relativa, né? Que o certo é relativo, que o errado é relativo. E pode até ter uma visão relativa, mas eu entendi da onde você falou, eu vou tentar te descrever como eu achei que você falou. E se você olhar por fora assim, você falar o que é certo, o que é errado, depende da cultura, depende de um monte de coisa fora, né? Então, assim, olhando de fora, concordo, o que é certo e errado é relativo. Mas eu acho que o seu olhar veio de dentro, né? A hora que você faz alusão ao almoço no domingo, né? Então, o certo bate muito com o nosso trabalho de bootcamp, né? E bate muito no que eu chamo de decisão. A decisão tem duas fontes, e eu não falo certo e errado. Eu falo... tem três formas de falar, né? Mas eu gosto de falar de uma que é um pouco mais densa, nem todo mundo deixa de romantizar. Eu acho que as pessoas romantizam muito isso. Mas eu falo assim, o certo e errado é o seguinte: é certo se vem do seu amor. Errado se vem dos seus medos. É como assim? É certo se vem da sua criação, da sua criatividade, do ato de uma escolha por algo melhor, mais saudável, mais útil, mais humano. É errado se ele vem da sua reatividade, interesse próprio que prejudica os outros, né? Alguma coisa que vai ser reativo sem a criatividade humana, ou seja, só uma reatividade dos seus medos. E basicamente todo o trabalho de decisões está aí. Essa fonte de decisão você descreveu na sua fala, né? A fonte das nossas decisões é para e pensa. Porra, se está vindo do seu medo, ao medo de perder emprego, medo de não ser aceito pelos caras que eram mais velhos, eram seus liderados, medo de ter que fazer todo um teatro aqui para eles me aceitarem, medo. Ou do amor, que quando nasce as filhas, muda a vida, outra responsabilidade, fiquei bem comigo mesmo, estou repetindo as falas dele, né? Fiquei bem comigo mesmo, então agora as pessoas me aceitam naturalmente. E quem não quiser aceitar também? Não vou falar o que eu falaria. Sim. Entendeu? Mas assim, olha só que legal, como as coisas são intuitivas e nem todo mundo percebe isso. Faz sentido o que eu falei? Sim, faz sentido. É por aí, não é? É por aí. Que a gente fica olhando o que é certo e errado lá fora. É muito difícil isso, né? Você falar que numa cultura X ou Y, pô, a gente sabe que as culturas são diferentes. E muitas mais longe uma das outras. Mas a hora que você fala da fonte, da raiz, né? E você acha que essa definição de certo e errado que você dá, eu tenho certeza, mas vou fazer a pergunta, ela moldou todo o seu sucesso profissional? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que você tocou um ponto que eu acho legal, né? Que é assim, as coisas também mudam, né, ao longo do tempo, né? E aí talvez a gente possa ressignificar um pouco a questão do certo ou errado com aquilo que é correto ou não correto versus o certo e o errado, né? O correto e o incorreto talvez seja um pouco diferente do certo e do errado. O certo e o errado, eu concordo que depende muito mais de valores... Da intenção, né? Da intenção e tudo mais, né? Eu concordo, né? Talvez o correto, o legal e o não legal, vamos dizer assim, e o incorreto, não. É outra parada. É um pouco mais... talvez a definição seja um pouco mais clara, né? Sim. Mas eu acho que, na minha opinião aqui, a gente muda ao longo do tempo, né? Eu acho que
uma das coisas que acontecia quando eu falei, né, essa questão de eu ser um pouco precoce, né? Você tem que lidar com essa possível descrença das pessoas, né? Sim. E o que eu sempre pensei, e às vezes eu falava, né? Era que você não pode medir necessariamente a tua experiência com anos de vida, né? Você tem que medir com a tua capacidade de aprendizado. Porque tem gente que vive anos e anos e anos e anos e não está aberto a aprender, não está aberto a, né, a mudar, absorver coisas. Então, outras pessoas que são muito jovens e talvez com uma abertura, uma sensibilidade um pouco maior, conseguem promover essas transformações todas, né? Então, eu acho que isso também me impulsionou, essa questão dessa precocidade, a buscar uma maior aprendizado, uma maior flexibilidade. Claro, sem perder meus valores, né? Quando eu digo flexibilidade, é de você entender que existem situações diferentes, pessoas diferentes, né? É aquela questão de você fazer a comunicação de uma forma que a pessoa te entenda, não do jeito que você quer comunicar, né? Porque senão a comunicação não serve, né? Então, eu acredito muito nessa capacidade que a gente pode ter, né, de fato se transformar e absorver coisas, né, e entender o próximo e a partir daí se tornando uma pessoa melhor, consequentemente vai ser um profissional melhor, né? Então, quando eu olho essa minha jornada, como eu falo, assim, eu liderei equipes muito grandes mesmo. Eu estava na C&A, eu tinha equipe de 8, 9 mil pessoas, estava no Brasil inteiro e tal, né? Então, são coisas que eu tive que aprender, às vezes, na marra mesmo, né? Você se comunicar melhor, você... É o que eu dava alguns exemplos, né? Por exemplo, eu fazia visita à loja, então eu cuidava da rede de loja da C&A, visitava o Brasil inteiro. Então, às vezes eu ia lá, sei lá, vou para Recife, já pegou o voo de manhã, já chegou de manhã, foi visitar a loja. Você visita 7, 8 lojas do mesmo dia, né? A loja fecha às 10 da noite, então você tem que ficar... Não tem esse negócio, né, de escritório que fecha cedo, né? Você fica até... Depende da última loja que você vai, né? Você vai tarde. Então, às vezes chegava numa loja, eu sabia que eu estava cansado pra caramba já. Eu sabia que o que a pessoa ia falar era a mesma coisa que outros já me falaram. Mas eu, ao mesmo tempo, sabia que para aquela pessoa, aquele era o momento dele, né? Porque eu era o diretor da área, então você imagina, pô, tá o diretor aqui, né? Então... O cara ficou esperando a minha visita, às vezes, uma semana, para poder contar que ele vendeu tantos cartões no dia, entendeu? Que eu sei que individualmente não faz muita diferença, mas pro cara era especial pra caramba, entendeu? Então você tem que estar lá e você tem que se esforçar a fazer o máximo possível para você poder valorizar aquele momento, pro cara, né, conseguir se inspirar em você. E aí depois que você vai embora e fala, porra, meu diretor é do caramba, eu vou estar aqui na empresa porque, olha o meu diretor... Né? E não, pô, meu diretor não, porra, nem deu bola pra mim e tal, né? Então, eu importo, né? Nem me importa, exatamente, eu importo. Eu importo, eu sou importante, Sou importante. Então, de novo, são coisas que você tem que ir aprendendo, às vezes, à medida que você tá lá né? Você aprende meio que fazendo, né? Mas você perguntou isso, a questão dessas transformações e tudo, fez muita diferença, né? De eu poder... entender isso com calma, absorver isso, né? Ter contato com as pessoas e receber feedback, né? Também tem um detalhe aí que a gente não falou ainda, eu sei que é o feedback, né? É você ter capacidade de ouvir outras pessoas, né? E absorver isso e receber como um presente. Nossa, é muito assunto, mas enfim, vou tentar pegar. Já tem 3 aqui, o feedback a gente vai deixar para daqui a pouco. Uma coisa que você falou que é importante, né? Para quem está nos assistindo aqui, o gostoso aqui é que a gente vê na prática a coisa acontecendo de quem... Não é que a gente se preparou para o tema, né? A gente fala o que a gente vive. E isso é legal. E quando você fala de reconhecimento, né? Você vê que, assim, um dos maiores medos humanos é não ser reconhecido, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo de quando as pessoas eram mais velhas, você era mais novo, depois você entendeu que era sendo você que você seria reconhecido. Essa pessoa que você vai cumprimentar... né? Lá na loja, às 10 da noite, cansado, tudo que ela quer é ser reconhecida, né? Naquele momento. E se você não a reconhece, você é o diretor mau. Se você se a reconhece, é o diretor bom. Porque ela depende, naquele momento, de você para reconhecer. Ela terceiriza isso, porque ela talvez não tenha esse conhecimento específico. Mas, profissionalmente, realmente é importante o reconhecimento do chefe. Né? É o reconhecimento de olhar para o chefe. Que foi, para mim, na minha vida, talvez uma das maiores forças minhas, né? De ser praticamente amigo de todo mundo. Eu lembro quando a Faico me comprou, ela falou assim...
você tem bastante risco trabalhista, né? Falei, por quê? Não, que você teve 125 sócios na Go On durante 18 anos. Porque as pessoas... Assim, na Go On era assim, lembra do Ricardo Canelli? Bom, eu vou dar nomes aqui, mas assim... As pessoas saíam de algum lugar e falavam, vem aqui, né? Ah, tem projeto? A gente arranja. Né? A gente arranja projeto, porque talentos... A Go On sempre... Então, a Go On foi um grande berço, né? Foi uma coisa que eu fiz naturalmente e hoje eu me orgulho bastante disso. 125 sócios. Daí eu falei para eles assim, não tem risco trabalhista. Eu já tinha perdido uma compra anterior, na época da Neurotech, porque a empresa que estava comprando falou que eu tinha risco trabalhista e não comprou. Comprou só a Neurotech. E aí, quando a FICO chega e fala para mim, você tem risco trabalhista? Eu falo, não tem. E aí você vê a ética de uma empresa, né, americana, profissional. Tá bom. Não tem? Não. Então tá bom. Do seu jeito, né, o que você fala, do meu jeito. O jeito que você quiser. Né? Então eu vou guardar uma parte da grana para te dar depois de um ano que você... Falei, para guardar a grana inteira, estando corrigido. Não vou ter risco trabalhista. Né? E não tive. Né? Depois de um ano, o cara me ligou e falou assim, nossa senhora, 125 pessoas. Ninguém reclamou de você numa hora de uma venda, podia tirar algum, né? Total. Então, assim, isso é... O lance de ser reconhecido, esse lance de ter essa amizade, esse lugar amoroso é muito legal. E eu quero trazer para te passar a palavra já, porque ninguém nunca falou nesse tema. Foi a primeira vez. E eu amo esse tema. Ele falou de tempo vertical. Ninguém fala disso aqui. Não mesmo. O lance é o seguinte, você acabou de descrever outro pilar do meu trabalho, chamado tempo vertical. Cara, como é importante a gente respeitar o tempo de cada um, né? Eu brinco de tempo vertical porque todo mundo marca tempo no horizontal. Só que tempo horizontal, como diz o baiano, é tempo de relógio. Que eu aprendi um dia que eu estava no carro, perguntei pro cara, quanto tempo falta para chegar em Itacaré? Ele falou, 1h30 de relógio. Eu falei, mágico. Mas o meu conteúdo cresceu, você fez assim, né? E eu comecei a perceber em várias conversas que uma vez eu falo uma teoria e depois de 20 anos, com o meu personal, por exemplo, que é meu parceiro de discussões filosóficas toda manhã, que eu estou há 20 anos com ele. Depois de 10 anos, 12 anos, ele fala, nossa, só agora a gente entendeu o que é livre-arbítrio? Mas você falou isso faz 10 anos. Eu falei assim, eu sei, mas não entendia. Olha só, 10 anos para você entender uma coisa tão profunda como que chama liberdade. Ele não sabe o que é liberdade. Ele não sabe o que é livre-arbítrio, né? A gente acha que é receber um presente de liberdade, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E é uma mentira isso, né? Então, acho que esse negócio de tempo vertical, de respeitar o tempo de cada um, é fabuloso que você falou, sabe? Que é um dos maiores exemplos aqui para quem está assistindo a gente, é essa fala do Fábio, né? Respeitar que nem todo mundo tem o mesmo tempo. E se você acredita, seja no que for, passado ou herança da mente, seja o que for, cada um tem seu processo evolutivo no seu tempo, não tem jeito. Né? Há várias vidas, para quem acredita em várias vidas, eu acredito, então você vem evoluindo. Mas se não acredita também está tudo bem, é um modelo que chega para você, aquele modelo ali. Ah, vem do pai, vem da... Ninguém nunca provou nada disso, né? Mas assim, aí são crenças filosóficas e religiosas. Mas a gente não entra nisso, é questão de... Simplesmente, não se sabe o porquê, não tem certeza, mas você tem que respeitar o tempo de maturidade de cada um. Né? E esse é um desafio nas empresas, né? Muitas vezes também, né? Esse é o desafio, né? De todo mundo. Você quer que a pessoa aprenda uma coisa que ela... Por exemplo, você está contando uma história, já passou por isso várias vezes, você está contando alguma coisa, ensinando alguma coisa para um funcionário. Se ele estiver num nível de estresse, de medo, por causa de traumas dele do passado, por causa do algoritmo mental dele, ele não está prestando atenção em você. Ele está vergonha de não conseguir entender, ele não está... Né, sem pegar no colo, trabalhar. E você tem tempo para isso? Muita gente não tem. E aí? Ele não aprendeu. Né? E isso acho que é um mérito que eu tive. Eu treinei muita gente. Eu tive toda essa paciência de pegar no colo, não ler currículo, falar, cara, vamos ver a tua capacidade de aprendizado. Né? Tirava o medo deles. Tem que tomar cuidado para não ser aquela profecia autorrealizável, né? Quer dizer, a pessoa, ela tem um jeito lá, às vezes um pouco mais bloqueado, só que você não dá o tempo para ela aprender também, não tem tempo de investir, aí a pessoa não se desenvolve, não consegue superar os medos e no final das contas a pessoa é mandada embora ou não deu certo e é quase como se você fala, tá vendo? Né? Eu tava certo já, ou a outra pessoa fala, tá vendo? Eu tava certo que era assim, mas não é isso. O processo todo foi errado. O processo todo. Né? O líder inconsciente não consegue treinar ninguém. E essa é uma coisa que pouca gente fala aqui no tema, né?
Pode falar, Gabriel, pode falar. Tem bastante assunto aqui. Eu não quero abrir uma caixa nova, senão nós vamos precisar de umas 3 horas aqui, viu, Eric? Você comentou sobre cultura de crédito. Cultura é uma das áreas que eu estudo, me aprofundo, amo, desde o Edgar Schein do MIT até com o Fernando Manfio, que traz vários olhares intencionais. O Engage SA nos apresentou uma pesquisa que o Brasil perdeu 73 bilhões de reais com desengajamento. E quando o líder valoriza essa subjetividade de entender, poxa, tá, eu vou passar em 10 lugares, sendo que eu vou iniciar 9 da manhã e vou finalizar provavelmente 23 horas da noite, isso vai ter um impacto. E cultura é o que a gente cultiva. Nós atualmente temos 80 milhões de brasileiros endividados, sendo que 35% da nossa população tá com algum boleto atrasado. Você ainda lembra o que é boleto, Fernando Manfio? Não é da minha época. Não é, não, né? Que eu quero perguntar, até para vocês, como desenvolver uma cultura de crédito, que é algo que você me ensina bem, né? Que crédito é uma questão de uma relação de confiança, com um modelo mental de esperança para 2026, 2027. É uma esperança temperada, é uma esperança com base, com análise, porque se nós nos debruçarmos para um viés totalmente pessimista, a coisa para, né? O que fazermos? Você quer começar? Não, vai? Posso começar, mas é você. Ah, legal. Assim, eu acho que a gente... Eu até tenho... Eu agora estou num processo aqui, né? Eu estava comentando com o Manfio aqui, da gente estruturar, montar operações financeiras, né? Para um grupo varejista aí, um grupo farmacêutico grande e tudo mais, né? E um dos desafios, a gente estava estudando o case, né, antes, né, porque eu já trabalhei no varejo, já passei por C&A, já passei pelo Walmart, que virou Big quando eu estava lá. Então eu já trabalhei dos dois lados do balcão, já trabalhei em banco e fintech servindo o varejo, junto com o varejo, já trabalhei no varejo também, né. Aliás, o que eu mais gosto de fazer, eu acho que, né, o que eu mais curto é isso, né, esse desenvolvimento de serviços financeiros ligados ao varejo, né. Mas o varejo farmacêutico... Eu também. Eu adoro. Isso é um negócio, para mim, é o que realmente me faz feliz, né? Mais rico, né? Mais rico. Mais rico. Eu também acho. E o varejo farmacêutico é um varejo muito pouco desenvolvido em termos de crédito, né? Sim. Quando você olha lá, você não tem nenhuma das grandes que tem nenhuma operação financeira. Você tem uma no Sul, que não é pequena, ela é grande, mas ela é regional. E ela iniciou uma atividade de serviços financeiros, né? Então, a gente estudando lá o case... Na qual eu sou consultor deles hoje. Ah, você é? Sou João. Ah, sou João, exatamente, é isso aí. Exatamente. Então, assim, eu olhei o case, eles são super grandes, mas são mais regionais, lá Passo Fundo, né? Teve uma operação no Rio Grande do Sul e tal. Não é uma operação nacional, né? Como a Pague Menos, por exemplo, que ela é regional, porque ela está em Fortaleza, mas ela tem loja em todo o Brasil, todos os estados, né? Da federação. E aí, quando e eu tô fazendo uma ponte para chegar no que você me perguntou, né, Gabriel? Que assim, quando você estuda alguns fenômenos que têm acontecido, né? O ticket médio, né? O que as pessoas compram numa farmácia mudou muito. Né? Com aquelas canetas emagrecedoras, né? Que tecnicamente... A farmácia virou um shopping, a farmácia mudou, né? Ela virou um shopping, ela vende produtos caros, ela vende joias, né? Você compra o Ozempic, é o preço de uma joia, né? E no ano que vem começa a quebrar patente desses medicamentos. Então ele vai cair de preço? Vai, mas ainda assim vai custar 500, 600, 700 reais. Então ele não vai custar os 1.300, mas vai custar caro. Então isso aí é preço de produtos que você compra com CDC. Sim. Não é verdade? Sim. Né? E obviamente que assim, é super... Pensa assim, a população luta contra o peso, né? De uma maneira geral. Então, assim, é super sedutora a possibilidade de você ir lá comprar as canetinhas, né? E começar a usar. E tudo bem que precisa de pedido médico agora, mas também isso não é um grande obstáculo, né? O maior obstáculo é financeiro, se a gente parar para pensar. É você ter dinheiro para comprar. Exato, e é caro. É caro. E não comprar um mês, mas você comprar alguns meses, né? Então, por onde a gente olha, a gente tem demanda de crédito vindo aí, né? Demanda tecnológica, porque o celular é o melhor, porque a TV não sei o quê, Black Friday, né? Tudo mais. As bets hoje, né? Que ocupam um percentual do rendimento das famílias muito grande também. E agora é isso, você tem até as farmácias, né? Com medicamentos e tudo mais. Então,
E nisso tudo a gente olha um contexto de juros altos pra caramba, né? Sem grandes perspectivas de redução, eu acho, assim, no curto prazo, médio prazo pelo menos, a gente vai continuar nos 2 dígitos, né? Então, de fato, essa é uma preocupação que existe no Brasil, né? De uma maneira geral. E eu acho que a gente poderia investir mais em conscientização, né? Uso mais consciente do crédito, mais políticas antifraude, por exemplo, né? Tem um monte de crédito consignado que é pego pelo filho, pelo neto do aposentado e que depois você vê, né? Um monte de problema de pagamento. Então, essa questão que você tem na propaganda lá, jogue com responsabilidade e tal, isso... Ok, mas será que isso é suficiente, né? Quando você pensa... E eu estou falando do Abel, mas estou falando de tudo. O crédito está aí nesse mundo também, né? Então, será que essas questões cosméticas, né, que a gente faz, que a gente usa, são suficientes? Possivelmente não, né? Não. Então eu acho que essa é uma preocupação. Porque, óbvio, o crédito, ele é um viabilizador, né? Eu tenho falado muito lá nesse projeto e tal da Fintech, né? O papel do varejo, né? Quando você pega crédito no varejo, você não está pegando crédito. Na verdade, está comprando um produto. Sim. É diferente de você entrar num banco e querer um empréstimo, né? A natureza é outra. É algo muito mais suave. O crédito, ele vai até mais fácil, né? Porque ele está olhando um produto. Tem uma razão clara, né? Então, isso até aumenta a responsabilidade, né? Porque você mexe com sonho, mexe com né, consumo e tal. Então, isso posto, é óbvio, né? A gente vai continuar querendo estender crédito para quem pode, a gente quer viabilizar consumo, está tudo certo. Não é? A gente vive disso, inclusive, a roda também. Precisa girar, a roda precisa girar. E a gente está promovendo o bem, não está promovendo o mal. Mas, de novo, entra um pouco na forma, né? Os cuidados a mais que a gente pode ter, a forma como a gente pode fazer para que isso seja sempre benigno, né? Para que gere coisas boas. Sim. Né? Você falando de cosmético, né? Um dos grandes cosméticos, não que não era importante no passado, hoje cada dia menos. Só se fala em educação do crédito quando se fala em educação financeira. Mas o problema não está na educação financeira. Embora seja um problema, não é esse o core do crédito. Né? É uma educação emocional. Né? De quando você pode, o que é preciso realmente comprar, o que eu não posso comprar agora, posso depois. Então, é outro tipo de educação que nenhuma empresa dá ainda. Né? Ainda. Porque se é para vender, se eu trago consciência para ele da compra, eu perco a venda. Exato. Então, não vem do amor, né? Indo para aquele lugar. Vem do minha vontade de ganância, mesmo que eu saiba que aquele cara vai se ferrar. Né? Tem uma propaganda hoje acho que é do Porta dos Fundos, não sei se você viu, que a mulher fala assim, eu pego o crédito mesmo e tô devendo. Mas crédito não é uma coisa de confiança? Até fiquei assim, opa, alguém vai falar isso pela primeira vez na minha vida, você viu isso? Não vi, mas ouvi. Crédito não é uma coisa de confiança? E confiança é problema de quem? De quem confia. Entendi. Né? E olha, confiou em mim, eu não posso pagar, eu não pago. E se eu não pagar, eu vou pedir crédito de novo? Vou aonde? Vou na Crefisa. Se não der, eu vou começar a procurar algum lugar que me dê. Eu vou pegar cartão de crédito, eu vou fazer o que eu quiser. Aí pagar é um problema meu. Então, assim, é muito engraçado, porque ela, sem perceber, conceitua crédito ali. Né? Que crédito é uma... Quando você fala confia, a gente acha que hoje confiança é uma relação de um vetor só. Mas não é. Confiança tem 2 vetores, né? Tem ida e volta. Sim. Então, quando a gente fala de crédito, a gente brinca que o Rafael adora essa frase que eu trouxe para a vida dele, que é confiar é dizer sim sem medo e não sem culpa. Né? Eu dava aula de crédito assim, né? O que significa sim sem medo, pessoal? Porque se você estiver com muito medo de conceder crédito, é porque você não tem os relatórios certos, os indicadores certos, você não avaliou o cara da melhor maneira possível. Uma coisa é risco, outra coisa é medo. Exato. Né? Então, se você está sentindo assim, está com medo da inadimplência, é porque você não sabe fazer crédito ainda direito. Agora, se o teu risco está ali desenhado, você está tranquilo, é porque você fez o melhor possível com aquela situação. Né? Então, se você fez o melhor possível, aquele é seu risco, e isso é o risco estimado. Mas se você está com medo, está faltando modelagem, está faltando segmentação, está faltando entendimento do cliente. Né? E o não sem culpa? O não sem culpa é o contrário. Se você diz não para um cliente e fica com culpa de não ter dado crédito para ele, é porque a sua política comercial talvez esteja rigorosa demais. Sim, você está errando, né? A decisão. Você está errando de novo. Então, esse sim sem medo, não sem culpa, ele é esse equilíbrio aí que você fala assim, cara, pensa o quanto você precisa confiar na sua capacidade de confiar no outro. Olha só que louco. Eu confio em você, mas qual a sua capacidade de confiar em mim?
Aí você chega, sei lá, você não sabe porra nenhuma de crédito. Você assume com 25 anos, você assume uns 300 pessoas ali. Daí o pessoal fala assim, mas você confia no meu trabalho? Você fala, confio, mas daí o cara percebe que você nunca estudou crédito, você veio da área de marketing e foi caído ali por uma... Mas você não tem capacidade de confiar no cara. Claro. Né? Então, assim, pra gente confiar em alguém, você tem que trabalhar a si mesmo, com o tema da pessoa, para falar, não, realmente eu confio em você fazendo isso. Não é para qualquer um, né? E esse conceito que está por trás do negócio de crédito não é visto até hoje. Não é mesmo. Então, os tempos futuros, sim, Gabriel, na minha visão, são temerosos, né? Porque, assim, existe muita... é que, assim, o Brasil se resolve jogando, né? Investindo para soltar para... fingindo, agradando o povo para se eleger, né? Então, afinal, o Flamengo ganhou a Libertadores e todos os problemas do Rio de Janeiro acabaram, Exato. né? Só no Rio. Chama acabar de São Paulo. Eu tenho um amigo que São Paulo piorou, né? Eu tenho um amigo que é do Rio de Janeiro, eu pouco falo sobre futebol e política do ponto de vista fanático e mais como um pesquisador científico. Ele mandou uma mensagem e falou, Gabriel, o que você me fala? Eu falo assim, olha, eu sou cristão, eu desfilei 16 anos no carnaval. Eu sei o que é viver na Coab 2 em Itaquera e hoje eu moro com a minha esposa na Vila Nova Conceição, a 3 metros de Ibirapuera. Então, eu amo gente e eu olho pessoas por sua subjetividade. Só que o CEO, com a caneta na mão, ele vai pro lado objetivo. Um colega nosso de jornada, que é o Daniel Kahneman, né, que ganhou o Nobel de Economia, ele fala muito da teoria da recompensa, que entra no Monjaro, que entra agora na necessidade de ter o iPhone laranjinha, com a necessidade... com a necessidade, de repente, de aproveitar Black Friday. Aí eu compro o que eu não preciso, para agradar o que eu não gosto, para quê? Para ser amado. E aí eu estudo, esse é um objeto de estudo meu, a questão da paternidade. Eu sou filho de mãe solo. No Brasil são mais de 12 milhões. Olha. Que não tem uma projeção paterna. E isso pesa muito na questão do crédito, na questão das decisões e na questão da realização. E aqui eu quero já passar para você, Fábio. Você comentou que é judeu, né? Sou. Tem uma reflexão que vem do judaísmo, que todo nome carrega uma missão. Eu estudo muito a etimologia das palavras. Gabriel significa mensageiro, então aqui é só não querer ser maior que a mensagem. É só criar essa distribuição que eu tô vivendo o meu maior propósito de vida, que é levar a mensagem além. Hoje, 2025, o que te realiza profissionalmente? Aquele desafio que quando você encara, que às vezes você tenta, que nem o Fernando esses dias, Gabriel do céu, trabalhei 14 horas na estrutura do Bootcamp. Falei, você tá vivendo seu propósito. Por dia. E é e-book, é prospecção, e dá na trave, e erra vídeo. Esse é o gostoso da vida, né? Sim. Até a teoria do flow fala isso. E pra você, Fábio, o que te desafia que quando você chega no final do dia, você fala, valeu a pena? Não. Eu tenho feito bastante reflexão nesses últimos tempos, né? Em relação ao profissional, né? Eu acho que eu fui... engraçado que eu tenho conversado isso aqui, né? Nos últimos tempos, né? Eu sempre fui um cara um pouco mais rebelde. Mas eu sempre fui preso a modelinhos. E aí a vida vai te tirando dos modelos, porque como você é rebelde, você não aceita, entendeu? Então você vai, né? Então eu, por exemplo, me separei, tô indo pro segundo casamento, né? E é um processo sempre desgastante, né? Você sair de um casamento, separar filhos e tal. Mas fui atrás de mais felicidade, né? No final das contas, né? A gente vai atrás de mais felicidade, né? Na vida profissional, eu acho que eu tô vivendo um momento parecido, né? Assim, eu também, como eu comentei aqui algumas vezes, tive... uma carreira precoce, né? Assumi cargos de liderança, tal, bastante cedo. Falei da CIA, por exemplo. CIA, eu trabalhei no IB de 2004 a 2008. Em 2009, mais ou menos, eu tinha ainda 33 anos, mais ou menos. Eu assumi loja lá, né? Toda a rede de lojas lá. Então, tinha uma equipe gigantesca, milhares de pessoas, né? Relativamente jovem, né? Com 30 e poucos anos, tal. Eu agora, o ano que vem, estou completando 30 anos de carreira, né? Que é bastante, quer dizer, eu comecei cedo também. Então, eu sempre trabalhei em empresas grandes, sempre. Passei por empresas gigantes, City, aqui, City Fora, depois passei depois trabalhei no Itaú, Redcar, trabalhei no Big Walmart, PagBank, tive passagens muito grandes. Quando eu saí do PagBank ano passado, eu acabei aceitando esse desafio, que era um desafio bastante diferente do que eu tinha feito, né? Que é montar uma operação do zero. Né? Eu fui funcionário número 1
Eu não tinha nem sistema, não tinha RH, não tinha nada. Imagina que você chega lá e não tem nada. Não é que você chega lá, tem teu RH, o crachá, né? Não tinha nada. E além disso, e para completar ainda mais, para dificultar ainda mais, eu não tinha nem escritório, né? Porque é em Fortaleza, então eu tinha que ficar viajando. A semana que eu estava lá, a semana que eu não estava, eu estava em home office, né? Mas esse último ano foi o ano de mais descobertas para mim, porque eu realmente tenho percebido que eu gosto de fazer isso, né? Quer dizer, eu talvez não tenha hoje a mesma vontade, né, de entrar numa empresa onde as coisas já estão todas instaladas, tudo certinho. Talvez isso não me dê mais tanto prazer quanto me dá começar operações, né? Montar operações do zero. Eu ainda não me considero um consultor, tá? Eu acho que não. Eu me considero sim alguém que pode tocar operações, montar operações do começo, entendeu? Estruturar negócios, né? Então, esse é o momento que eu estou repensando bastante coisa aqui, até porque esse projeto que eu estou, ele também tem data para terminar, né? E eu não tenho mobilidade, quer dizer, não tenho como mudar para ir, então também tem uma data para terminar em alguns meses, né? Então eu tenho aproveitado para pensar nisso, mas responder de uma forma bem objetiva, né? Eu acho que eu estou num momento de redescoberta, sabe? De talvez não querer me encaixar naquele, né? Pega uma área, na caixinha, tudo certo, né? Uma empresa estabelecida. Eu gostaria, sim, por exemplo, de trabalhar em estruturar operações para varejo, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Que é apaixonante, eu acho. Sim. Eu vou ter que... Desculpa. Muito legal, muito legal. Mas esse estágio seu, já fiquei curioso agora. Você está em que estágio desse projeto? Não sei o quanto você pode falar, mas enfim. Do projeto que eu estou montando agora? Não, a gente já está no estágio final, porque a gente tinha alguns caminhos que a gente poderia seguir lá dentro, né? A princípio, a gente estava montando uma fintech fora do varejo. Então, ele era dentro do mesmo grupo econômico, mas fora, uma estrutura fora. E aí, a gente faria uma parceria entre eles, né? E a decisão que a gente acabou tomando, junto com os acionistas, com os executivos, é de internalizar essa operação. Então, tudo que a gente está desenhando de operação acaba sendo internalizado para o varejo. Entendeu? O próprio varejo vai comandar. O próprio varejo vai comandar, vai priorizar algumas operações em detrimento de outras. Tal. Daí você está criando isso, é isso? Exatamente. Vai produzir no tempo, né? Então, tem algumas operações que a gente já vai iniciar, outras que vão ser colocadas ao longo de outras fases, né? Sim. E é esse movimento que, para mim, obviamente, inviabiliza, porque toda a operação é lá, né? Toda a operação da Paguementos, tudo é em Fortaleza, né? Então, algumas pessoas que a gente levou para lá estão sendo internalizadas dentro do varejo, mas não é o meu caso, entendeu? Eu não vou. Então, é um projeto que eu vou montar do zero e que depois eu vou, como o filho que a gente entrega para a vida, né? Eu vou deixar o filho lá e não tocar mais, entendeu? E que outras áreas da sua vida, se você fala assim, corta financeiro da sua vida, não tem mais para você, vamos supor, o que você faria? Bom, o Gabriel comentou que eu sou judeu, né? Eu sempre falo assim, sou bastante judeu, né? Assim, mas eu sou muito menos com a religião em si, com o tema religioso, e muito mais com a cultura, né? Estudei em escola judaica a vida inteira, gosto de ler livros, eu leio muito. Então, se você me perguntar o que eu gosto de história, gosto de geopolítica, o que eu faço é isso da vida. Se eu tivesse que parar, porque eu não quero mais trabalhar, eu iria me aprofundar nesse mundo, assim, de história e geopolítica. E daí você ia ser tipo professor? Como você colocaria isso? Eu estudaria mais, eu acho que eu me preocuparia em ter uma formação mais acadêmica, né? Porque eu leio muito, mas eu leio, né? Então eu não tenho uma formação acadêmica nisso, nem nada, mas eu sim faria uma formação mais acadêmica nesse aspecto aqui e tal, e poderia ser professor, sim. Poderia ser. É algo que eu gosto muito. Eu acho tão fundamental, né, ter uma coisa em paralelo e gozar. Geralmente, quando você pergunta uma coisa em paralelo, ela tem a ver com educação, percebe? Parece que o ser humano tem essa clareza. Fala assim, porque quando você fala de história, você também vai falar de educação, né? Sim. Então, é legal. Eu parti para a decidologia por isso também. Na verdade, diferentemente de você, eu nunca aguentei muito tempo trabalhar em empresa, né? Eu percebi que você saiu mais cedo. Talvez eu esteja nessa fase. Mas assim, eu acho que é modelo mental mesmo, de rebeldia, sabe? De falar, cara, não dá para aguentar certas coisas que não fazem sentido. Ou talvez coragem, né? Você comenta que as 7 dimensões de uma decisão tem coragem. Eu acredito que a vida ela começa a nos chamar
a querer fazer do nosso jeito, o teto a cabeça começa a bater no teto. Uma diretora, eu conto isso pro Fernando rindo várias vezes, uma diretora que me acompanhou 16 anos, ela falou, nossa, você foi correr lá a maratona em Chicago, criou uma biblioteca dentro de uma agência de modelos, tá fazendo tudo do seu jeito, né? Está na hora de abrir sua empresa. Porque é isso, né? A vida nos convida a envelopar bênçãos através de desafios. Não, eu acho que isso que você comentou aí da coragem, assim, eu concordo plenamente, né? Porque a gente é muito preso a modelos, Sim. né? E é muito cômodo, muitas vezes, você tá numa estrutura, né? Que você tem lá o teu salário, às vezes tem o carro, tem a secretária, tem não sei o quê, tudo bonitinho, né? E você fala, pô, eu vou largar tudo isso e vou começar a bater na porta das pessoas, né? Quer dizer, buscar... É uma decisão difícil mesmo, né? Não é? Principalmente quando você sabe que você ainda tem mercado, né? Concorda? A hora que você tomou a tua decisão, você era um executivo que você tinha opções. Tinha. Mas possivelmente você foi fazer o que te fazia mais feliz, né? E isso precisa de coragem mesmo, para você largar isso, porque são escolhas, né? Você fala da decisão, né? Você não tem escolha sem renúncia, né? Então você escolheu alguma coisa e renunciou às outras, mas não importa. Você estava convencido de que esse era um caminho que ia te levar para a felicidade. Então, quando eu falo do trabalho que eu tenho tido comigo mesmo, é isso. É tentar entender se esse é o meu caminho mais feliz mesmo, entendeu? Para poder fazer as renúncias corretas também. Olha que interessante. Eu uso a teoria U. Você conhece a teoria U? Não. Teoria U do Dr. Sharma, do MIT, que vem da antroposofia, etc, etc, etc. E ela faz o seguinte. A teoria U é um U, né? É uma teoria da transformação humana, econômica e de tudo para qualquer coisa que for usar. E eu achei isso sensacional. Porque assim, ela começa com... O que é U? É uma respiração. É você inspira, deixando ir o que não te serve. Segura em lutando o seu passado que você não quer mais. E expira, ressignificando o futuro e criando o novo para você. Então essa é a teoria U. E aí eu criei a minha teoria U. Mas aí, vou pular esse tema aqui. Aí, o que é o primeiro, na primeira força, porque eu trago assim, 7 forças, né? Tudo é 7, né, nesse mundo. Eu trago 7 forças. Primeira, curiosidade por você. Enquanto a gente não for curioso por nós, não funciona. Você acabou de falar, estou aqui curioso por mim, para saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Segunda, coragem. Olha só que louco, nada por acaso. Coragem do quê? De realizar sua intenção. Né? De realizar sua intenção. Então, primeira, curiosidade, depois coragem. Terceira, confiança. Ok, percebi minha curiosidade, entendi o que eu quero, tenho coragem de ligar, agora confia que vai dar certo. E aí tem mais 4 que não importa, mas eu queria falar mais, importa, mas não para o tema que eu queria trazer. Trazer que exatamente, batendo papo, como isso é intuitivo. Por isso que eu falo dessa ideologia totalmente intuitivo, ninguém acredita, fica falando, olha, se o cara descreve o descendo, né? E eu, diferente de você, eu era muito curioso, porque assim, no sentido de que eu queria realmente criar pessoas, treinar pessoas. Se era crédito que era na minha mão, graças a Deus, porque é um tema lindo e maravilhoso. Se fosse outro, seria outro. Esse é outro. Eu sempre fui conectado a treinar as pessoas, a olhar assim, meu orgulho é ver as pessoas que eu treinei super bem, né? Então, eu adorava isso. E também tinha as minhas limitações. Então, curioso que eu era, assim, eu sofro demais estando preso numa organização onde eu vejo muita coisa sem sentido, né? Jogos de todos os tipos, né? E eu não tinha nenhuma consciência de decidologia do que eu faço hoje, não tinha consciência disso, era intuitivo isso. Eu não aguento. Então, quando eu saí da Fininvest, eu ia para o Itaú. E era cargo alto, né? Então, eu lembro que o Tosi olhou para mim e falou... Ele já me conhece muito bem, né? O Tosi, né? Foi falar pai, ele fica mais chateado. Mas um irmão mais velho, que tem sempre como tutor, assim. Um cara que eu sempre referencio como uma pessoa que eu busco para... Tosi, me ajuda aí, tô nessa, né? E ele era meu presidente na época. E aí teve a troca lá, enfim, vou pular uns. Daí ele falou para mim, o momento de crédito no Brasil tá só explodindo. Você não aguenta ir pro Itaú. Vai pra consultoria. Monta a sua consultoria. Né? E foi aí que eu montei a WitRisk. Eu lembro. Risco inteligente, né? Foi aí que eu montei a WitRisk. Foi nessa saída pro Itaú, deixando um salário. A Vila Madalena, né? Tudo mais. Eu te vi lá. Então, sei. Antes da Vila Madalena. Foi isso, Fê? Então, mas 2002.
Quando eu criei... Na Fidalga, não era? Não, era na Natingui, não era? Na Natingui. Natingui. É. Eu morei lá do lado. Mas lá, lá onde tinha sala de meditação e tudo mais. Lembro. Já era evoluído, ali já fazia 4 anos de empresa. Que eu comecei no galpão, no salão de festas do meu flat aqui, né? Aí começava a fazer o trabalho, a associação comercial cresceu muito, foram 10 anos de associação. A gente fez o primeiro modelo estatístico da associação comercial. Ah, que legal. Né? O primeiro, foi a gente que fez, eu e a Andréia. Né? Aí eu trouxe a Andréia do Rio, depois veio o Gabriel, depois veio a Janaína, estavam em 4, o projeto crescendo, mudei para o Conjunto Nacional, e do Conjunto Nacional fui para Faria Lima, do Faria Lima fui para casa, onde eu queria uma área de respiro, né? Que todo mundo falava de meditação. Mas é gozado essas coisas, né? Então, para mim, a história de cada um tem que ser respeitada, né? Essa coragem, né? De arriscar pela sua intenção. Coragem também que eu tive que eu saí da FICO. Né? Uma empresa que me respeitou, Sim. que me acolheu, que eu podia ter feito o que eles queriam que eu fizesse, mas eu não podia, não conseguia realizar aquela atividade deles porque vinha o outro sofrimento. Eu tinha intenção de fazer, tanto que eu fiquei triste e alegre quando eu saí, né? Ao mesmo tempo, e eu respeito demais a empresa. Porque eu não consigo ser um comercial, né? Era o que eles precisavam de mim. Se fosse comercial, eu não sou comercial. Então, quando eu saí, foi por isso. Então, outra coragem, né? Que não é para qualquer um você falar isso, assim. Eu acho que... E sempre acaba... Quando você tem essa coragem, eu acho que você se entrega totalmente para aquilo. Sim. Eu acho que tem que ter honestidade. Você teve muita honestidade também com você mesmo, né? De falar, eu não gosto de fazer, não sei fazer, não quero fazer isso, né? Não quero fazer isso, não é para mim, né? Meu lance é relacionamento, não é comercial. É diferente uma coisa da outra, que pouca gente entende. Mas, e eu apostei num trabalho que tem lá suas voltas e tal, que um dia vai rolar muito forte. Eu acredito muito que vai explodir esse trabalho, porque é o que o ser humano mais precisa, aprender a tomar decisão, né? Então, eu acho que vai explodir. Mas enquanto não explode, estamos no mundo do crédito e tá tudo bem, tô tranquilo assim. Mas, enfim, falei mais de mim do que de você, quem é entrevistado aqui é você. Não, isso aí é uma troca, né? Temos 3 minutos só. Eu acho que volta, hein? Não tem jeito. Eu acho tantos que dá pra vontade de repetir, né? Ah, mas merece. Para 26, acho que vai ter umas 10 empresas apoiando aqui, né? Aí. A gente espera, né? Tá aí todo mundo aí que tá convidado a patrocinar o nosso Move Oncast, que hoje é patrocinado pela Pod Academy. E tem espaço para muita gente que queira patrocinar aqui esses papos maravilhosos. Você sabe que eu gosto da parte analítica. Eu sou muito executor, mas com a academia eu comecei a buscar os dados, não com tanta profundidade como vocês. No Brasil, 42% das pessoas atualmente escutam um podcast por semana. Olha. A maioria ou indo ou voltando do trabalho. De cada 3, Fernando, uma já tomou uma decisão, que é uma palavrinha que eu sei que você gosta só um tiquinho, através de um Reels, de um Shorts. Então eu me sinto muito honrado em estar levando essa mensagem além. Agradecer ao Fábio, pessoa encantadora. Aliás, na hora que o Fernando falou, você vai gostar dele, a gente se conhece só há 30 anos. Eu falei, ixi, hoje é dia de criar essa grande conexão. Agradecer a todo o ecossistema do Move On, que é um movimento que tem impactado muitas empresas, muitas pessoas. E a você, Fernando, uma grande honra estar ao seu lado. Recíproco. Vamos juntos, né? Seguindo. Obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente, esse papo. Se quiser, se tiver inspiração de deixar uma mensagem final para quem está te assistindo, seria legal. Senão a gente se conclui aqui. Legal. Manfio, Gabriel, queria agradecer a minha participação aqui. E o que eu achei mais legal é que a gente não é uma discussão técnica, né? Óbvio que a gente tem a riqueza técnica aqui, mas o que a gente fala aqui é de pessoas mesmo, né? De pessoas, de valores, de decisões. E como eu falei, assim, eu acho que talvez se eu tivesse esses recursos, né, disponíveis quando a gente era mais jovem, né? Talvez a minha curva de desenvolvimento tivesse sido mais rápida até do que ela é, porque a gente acaba aprendendo muita coisa na marra, né? Então a gente fala aqui de muitos conceitos, de experiências, é uma forma de vocês, enfim, disponibilizarem isso para bastante gente, que eu realmente acho que se a gente tivesse isso no passado, né, a gente aceleraria a curva. Então, é isso, queria agradecer esse papo legal que a gente teve aqui, da gente se expor, né, conseguir colocar assim, as nossas opiniões, as nossas experiências, num ambiente gostoso, divertido, e eu nem percebi que passou 1 hora aqui. Então, super obrigado aí.